Bom dia a todos. Nós faremos aqui nesse momento a 6ª edição do evento E-Social Responde. Nessa sala teremos agora a linha de produto DataSul. Para as pessoas que nunca participaram conosco nos eventos Responde, deixa eu dar alguns recadinhos iniciais, tá? Para o E-Social em específico, por ser este um ano de implantação e a cada mês temos novidades, temos informações adicionais, nós programamos do início do ano até o final, em dezembro, um evento do Responde para o E-Social. Tá? Então, todos os meses teremos E-Social Responde. Essa é a oportunidade que nós temos para passar as novidades que estão em vigor ou as novas informações para as empresas que vão entrar nas próximas fases e para falarmos um pouquinho de E-Social. Fora o tema E-Social, nós temos outros temas também que nós abordamos por eventos Webinars Responde. Esses eventos são abertos a todos os nossos clientes e são gratuitos. Para esse mês de junho, nós teremos ainda está ocorrendo, né? Hoje começou a série de eventos da ECF para a linha DataSul dia 13, das 15 às 17, então é possível participar hoje à tarde ainda quem quiser. Depois nós teremos um tema sobre a nota fiscal eletrônica 4.0 no dia 20/6 e no dia 26/6 nós iremos falar sobre REINF. A próxima agenda do E-Social está programada para o dia 5/7. A ideia desses webinars é sempre falarmos um pouquinho de novidades, tá? Então, são eventos diferenciados um dos outros. O evento ocorre em algumas partes. Então, eu farei a abertura, na sequência passo a parte de conceitos. Terminando a minha fala, a linha de produto DataSul vai apresentar o produto, vai falar sobre as novidades e o que tem a ser trabalhado nesse mês. Do início ao fim do nosso evento, os microfones dos ouvintes ficam fechados. Todas as perguntas de vocês devem ser direcionadas ali no chat, no item de perguntas. Junto comigo, eu tenho a equipe DataSul, algumas pessoas que vão respondendo. Tem uma pessoa responsável pelo TAF, que também vai responder as questões que são direcionadas para o TAF. E quando eu terminar a minha apresentação, eu volto e revejo as dúvidas de conceito, tá bom? Já comecem, fiquem à vontade para tirar as dúvidas que nós temos em vigor e vamos fazer a primeira apresentação. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno a equipe de consultoria de segmentos aqui pela Matriz em São Paulo e para o evento do E-Social eu participo desde 2009 com os grupos de trabalho junto ao governo, tá? Tanto o GT Confederativo quanto o grupo das empresas piloto. Eu sou formada em análise de sistema e pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário. A TOTOS participa de alguns grupos junto ao governo, são eles grupos que fazem análise do layout, grupo das empresas piloto, que a Receita Federal seleciona como piloto para começar as entregas, o grupo de segurança e saúde do trabalho, que faz análise de layout também, que faz análise de casos. Nós temos um grupo de homologação, então a gente acaba indo para BH, na unidade do SERPRO em BH para fazer os testes antes que o layout seja liberado para o mercado. Existe um subgrupo que a TOTOS participa também, que é um subgrupo do REINF. REINF nasceu dentro do E-Social, mas hoje é um SPED à parte, e nós trabalhamos também nesse outro. E o grupo do GT Confederativo. O GT Confederativo é formado pelo Patronal do Brasil, então nós temos ali as federações e confederações que representam a parte patronal. O E-Social é um instrumento de unificação, aqui é só um contexto só para a gente balizar, tá bom? Um instrumento de unificação, onde serão escrituradas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e ele nada mais é do que uma padronização e uma regulamentação da sua transmissão. É o único canal de comunicação com o governo daqui por diante, e da mesma forma, por esse canal, o governo fará as análises, verificações e fiscalizações necessárias. Para o E-Social estão relacionados todas as pessoas físicas e pessoas com relação de trabalho. Pessoas jurídicas estão dentro do REINF. Desenho original do E-Social.
O empregador faz uso do e-social para enviar via internet os eventos, e para o e-social, o governo faz uso de todas as informações a qualquer momento, são os 5 grandes órgãos, para fazer a consulta. O e-social iria emitir as guias também, que são originadas por essas entregas. Isso evoluiu, a estrutura se modificou e não é mais assim. Essa é a nova estrutura, a estrutura que nós temos atualmente para o e-social. Então, surgiu, como eu comentei, o SPED do REINF, que trata toda a parte de notas fiscais e de pessoas jurídicas, retenções previdenciárias, imposto de renda e CSLL estão por lá. O REINF e o e-social, seguindo essa setinha amarelinha, vão integrar com a DCTF Web. A DCTF Web é administrada exclusivamente pela Receita Federal e pela DCTF Web serão emitidas as guias de recolhimento previdenciário, imposto de renda e CSLL. Por fim, nós temos uma novidade, que é esse itemzinho que eu já comentei nos webinars anteriores, que é a GRFGTS. Tudo que eu enviar também pelo e-social será integrado para a GRFGTS e a partir dali será emitida a guia de fundo de garantia. Então, mudou a estrutura, tá? O e-social da doméstica, ele mesmo emite todas as guias. O e-social dos grandes empregadores não fará a emissão dessas guias. Tanto a parte previdenciária será emitida em outro local, quanto a parte de fundo de garantia. Eu vou fazer o envio dos dados pelo e-social. Posterior a ter enviado tudo, eu tenho que sair, acessar um outro ambiente da Receita Federal, se for para recolhimento previdenciário, ou da Caixa Econômica, se for para o recolhimento do fundo de garantia. O cronograma do e-social mantém-se por enquanto inalterado. Ele está dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo entrou conosco em janeiro, o segundo grupo entra agora em julho e o terceiro grupo, que é do governo, vai para 2019. Dentro dos nossos grupos de trabalho junto com o governo, existe sim algumas falas no sentido de adiamento do cronograma do e-social para a pessoa física. Então, nesta fase agora que nós vamos seguir, que entram as empresas abaixo de 78 milhões, está se falando, sim, no adiamento para 2019 apenas das pessoas físicas que possuem relação de trabalho vinculadas com si própria, tá bom? Além da divisão do grupo, nós temos o faseamento, sempre seguindo essas 5 etapas. Primeiro, a empresa inicia enviando as suas tabelas. Depois, ela faz o envio dos eventos não periódicos. Na terceira fase, começa a enviar a folha através dos periódicos e inicia também o envio do REINF. Quarta etapa, ela vai emitir INSS pela DCTF Web e vai emitir fundo de garantia pela GRFGTS. Nessa quarta etapa, substitui-se a CEFIP. E a quinta e última etapa vai fazer envio das informações do SST. O cronograma atual é este, tá? Este é o cronograma oficializado. Então, nós temos aí, já passamos por 3 fases para faturamento acima de 78 milhões, que foi envio de tabelas não periódicos e agora começamos os periódicos. Para quem está conosco nessa sala e a empresa ainda não começou a trabalhar com e-social, estão classificados como faturamento inferior a 78 milhões. Essas empresas farão o envio de carga de tabelas no mês de julho, mês 7. Após 2 meses, começarão a fazer o envio dos eventos não periódicos. Carga de funcionários ativos está no grupo de não periódicos. Então, quando vocês começarem a enviar informações para o e-social, são só o grupo de tabelas. São 11 arquivos que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Tá? Carga dos funcionários de vocês vai ocorrer para o e-social somente no mês de setembro, quando iniciarem a família dos eventos não periódicos. Eventos periódicos, que é o envio da folha, realmente, vocês irão fazer a partir do mês de novembro. Nesse mesmo mês, envia também a REINF. Sempre que começa a folha, começa a REINF, tá? E 2 meses após cada fase, inicia a outra fase. Hoje o cronograma segue sempre tendo como 2 meses para que se conclua a primeira fase.
Então, se as empresas vão começar a enviar tabelas em julho, elas terão julho e agosto para fazer o envio da tabela. Em setembro, começa o envio dos não periódicos. Então, vai ter setembro e outubro para mandar os não periódicos, e novembro os periódicos, e assim sucessivamente. É sempre um intervalo de 2 meses para que se cumpra a primeira fase, a primeiro item. Como eu comentei um pouquinho, layout dividido aí em tabelas, não periódicos e periódicos. Quem vai começar em julho vai ter que tomar cuidado agora e se atentar nessas 11 tabelas que vão ser enviadas. E os demais que já entraram com a folha de pagamento, que é o faturamento superior aos 78 milhões, já estão agora fazendo uso da totalidade dos 45 arquivos do e-social. Tabelas. O que são as tabelas, tá? É a estrutura da minha empresa, como ela está dividido, quais são as minhas filiais, quais são as minhas rúbricas, porque o e-social veio, na verdade, para unificar a forma como eu declaro as informações para o governo. Qual era a maior dificuldade? Entender as incidências do que eu pago dentro da minha folha. Então, o governo sanou essa dificuldade por parte dele, trazendo uma padronização de rúbricas. Tá? Então, é obrigatório que se faça o DEPARA, que entre lá no cadastro e faça a amarração de todas as verbas, todos os eventos, com as suas rúbricas correspondentes ao e-social. Vou mandar também lotação tributária. Lotação tributária não é departamento, não é centro de custo, tá? É uma localidade onde eu tenho um cálculo tributário diferenciado. Então, se toda a minha empresa eu calculo o percentual de INSS idêntico, eu não necessariamente preciso ter diversas lotações, bastaria eu ter apenas uma. Porém, se para um determinado local o percentual de terceiros é diferente, a exposição de risco, de SAT é diferenciado, aí eu caracterizo uma lotação tributária distinta. Tabela de cargos e funções. Elas não são utilizadas em conjunto. A partir do momento que eu enviei uma, não sou obrigada ao envio da segunda, tá? É a empresa que define se a estrutura dela é composta de funções ou de cargos. Tabela de carreiras públicas será utilizado apenas pelas empresas do terceiro grupo, que são as empresas com administração pública direta ou indireta. Funções, eu já falei. Horário de trabalho são os horários contratuais. Eu não envio para o e-social o horário realizado dia por dia no meu funcionário. Eu só envio o que ele está contratualmente obrigado. Ambiente de trabalho não será enviado nesse momento, somente quando a gente começar a falar de SST, que é a quinta etapa para todos e está determinada só para 2019. Processos administrativos não são processos trabalhistas, são processos que a empresa ou o funcionário tenha para não recolhimento de algum tributo, INSS, IR ou Fundo de Garantia. E operadores portuários. Por fim, na sequência, nós temos os eventos não periódicos. Esses eventos não possuem uma data certa para ocorrer, mas cada um tem seu prazo. A gente recomenda que se olhe o MOS, que é o Manual de Orientações do E-Social. A admissão do meu funcionário tem que estar no E-Social um dia antes dele começar a trabalhar na minha empresa, tá? Então, eu tenho que mandar ou o registro preliminar, que é o 2190, ou o 2200 com a admissão desse meu funcionário. Eu estou passando todos os layouts e comentando um pouquinho dos números, porque daqui para frente a gente vai falar muito de números de eventos e não mais da sua descrição. Então, é interessante as empresas desse segundo grupo começarem a se familiarizarem com a nomenclatura dos eventos, tá? Quando eu fizer uma alteração de dados de cadastro ou de contrato do funcionário, eu vou remetê-la no e-social através do 2205 ou 2206. Comunicado de acidente de trabalho entra em vigor mais para frente, junto com SST, monitoramento de saúde também. Afastamento temporário. Todos os afastamentos entram para o e-social? Na verdade, não. Temos alguns critérios, tá? Se for um afastamento por acidente, desde o primeiro dia já vai para o e-social. Se for um atraso, o funcionário foi no médico e trouxe um atestado do horário, não entra no e-social. Tá? Se for um afastamento de 1 ou 2 dias,
que seja relacionado a alguma doença. Não entra no e-social também. Vou mandar para o e-social todos os afastamentos que estejam superiores a 3 dias de trabalho. Obviamente, aí a gente volta um pouquinho para a legislação. Dentro de um período de 60 dias, se eu tiver o mesmo afastamento recorrente no mesmo CID, aí a empresa tem que computar. Ela paga os 15 primeiros dias do afastamento e a partir do 16º vai para o governo, para o INSS. Então, nesse caso, ela precisa verificar. Se eu tive 2, 3 afastamentos pequenininhos e eles foram inferiores a 3 dias, eu não mandei para o e-social. A partir do momento que eles totalizam 16 dias, eu tenho que mandar todos, inclusive os retroativos, que é para o governo conseguir computar, que eu já paguei os 15 primeiros dias e a partir do 16º entra como auxílio pago pela Previdência. Condições ambientais, insalubridade e periculosidade, que são os eventos 2240 e 2241, eles já foram inclusive unificados no novo layout que está tratando o SST e vão ter um tratamento diferenciado, não entram nessa fase, vai começar somente em 2019. Aviso prévio já entra agora, tá? Se eu tiver um aviso prévio trabalhado, ele não entra no 2250, somente os que forem indenizados. E convocação do intermitente está sofrendo algumas alterações, algumas modificações, devido à queda da MP 808 e à reforma trabalhista. Continuando ainda nos não periódicos, toda reintegração ou desligamento eu vou mandar para o e-social também. Quando eu tiver um funcionário sem vínculo, quem são eles? Os prolabores e os estagiários. Eu irei colocá-los através dos eventos 2300, quando eu estiver dando a carga. Quando eu tiver uma alteração no seu contrato, eu declaro no 2306. E quando ele tiver o término da sua... quando eu concluir toda a parte desses pagamentos, ou eu não tiver mais ele prestando serviço de forma periódica, eu envio um término desse trabalhador sem vínculo através do 2399. Cadastro de benefícios previdenciários será utilizado apenas pelas empresas do terceiro grupo, ou seja, o próprio INSS vai prestar informações por meio do e-social e, portanto, eu preciso ter layouts que atendam não só a iniciativa privada, como a pública também. Eventos de exclusão através do 3.000, tudo que eu mandei eu posso excluir. E a família dos 5.000 são eventos de retorno do e-social. Eu não envio esses arquivos, eu recepciono. Então, depois que eu enviar toda a folha de pagamento, que foi o que aconteceu agora para empresas com faturamento superior a 78 milhões, mandei todos os eventos de folha. Mandei o fechamento da folha, automaticamente o e-social vai me devolver a totalização do INSS por contribuinte e por trabalhador, a totalização do IR por contribuinte e por trabalhador. Tá? É o analítico e o sintético. Então, eu mando tudo que eu apurei, tudo que eu paguei, e o e-social me devolve tudo que ele calculou. Nós teremos uma evolução aqui na família dos 5.000, que são os eventos totalizadores de FGTS. Como vocês podem ver, nós só temos totalizadores de INSS e IR. Tá? Os totalizadores de FGTS provavelmente estão para ser liberados entre essa semana e a próxima, e eles integrarão também aqui a partir de julho, já fazendo parte desse novo layout que está por vir. Eu vou totalizar, o e-social vai me devolver a totalização do FGTS por funcionário e por contribuinte, analítico e sintético da mesma forma que ocorre hoje. Eventos periódicos, tá? Via de regra, eu tenho que enviá-los até o dia 7 do mês subsequente, é o prazo máximo para fechamento do e-social. E aí a gente recomenda que não se utilize exatamente o dia 7, porque se eu estiver enviando no dia 7 e eu tenho o dia 7 para recolhimento do fundo de garantia, corre-se o risco de termos uma falha aqui em algum momento e vai prejudicar o recolhimento do fundo de garantia, tá? Então, optem por enviar esses arquivos antes. As empresas que fazem pagamento no 5º dia útil do mês seguinte costumam fechar a sua folha antes desse prazo.
E assim como já ocorre hoje, o fundo de garantia já vence no dia 7, não vai mudar essa data, tá? Permanece vencendo no dia 7 e, portanto, o prazo final do e-social é o dia 7. Vamos falar um pouquinho dos periódicos. Eu vou mandar no 1200 a remuneração do meu trabalhador e no 1210 eu vou enviar o líquido mais o IR e pensão. O e-social vai substituir algumas obrigações, dentre elas a DIRF. Para que a gente consiga substituir a DIRF, eu preciso ter essa declaração aqui mensalmente. Então, entendam da seguinte forma: eu vou mandar no 1200 a minha folha de pagamento daquela competência. Tudo que eu paguei vai constar aqui, proventos e descontos. E no 1210, eu vou mandar o que eu efetivamente paguei dentro do mês. Então, se a folha de pagamento de vocês é do regime caixa, os eventos 1200 e 1210 do mês não serão idênticos. Eu sempre vou mandar no 1200 a folha daquela competência e no 1210 o pagamento da folha anterior. Porque, por exemplo, abril, se eu paguei no 5º dia útil de maio, no 1200 de maio consta a folha de abril. Tá? Consta a folha toda ela de novo? Não, consta somente o valor de líquido que eu paguei, imposto de renda que eu retive e pensão alimentícia que eu descontei. No 1200, sim, consta toda a folha que eu paguei daquela competência, tá? Sempre tenham em mente, se a minha folha é regime de caixa pago fora do mês, eles nunca serão idênticos. Só serão idênticos 1200 e 1210 se eu pagar tudo dentro da mesma competência. Evento 1202 e 1207, que foi os que eu pulei, serão eventos utilizados pelo regime próprio da Previdência só em 2019. Evento 1250 e 60 é aquisição e comercialização da produção rural, pessoa física, pessoa jurídica não está aqui no e-social, está lá no REINF. 1270 é a contratação de trabalhadores avulso e 1280 informações complementares. O 1295 eu utilizo para receber uma contingência de totalização. Tá? Então, a gente ouviu agora em maio muita gente enviando o 1295 para fazer uma contingência de fechamento. Não é essa a finalidade desse evento. Esse evento eu vou enviar para o e-social quando eu quiser receber o retorno da família 5.000, antes de fechar a folha. Tá? Eu só comprovo que eu cumpri a obrigação do e-social quando eu mandar todos os arquivos e mandar o fechamento no mês. Fechamento é o 1299. Não existe fechamento parcial. Uma vez que eu fechei, eu fechei. Para mim fazer a continuação de envios, eu teria que reabri-lo através do 1298. A contribuição sindical patronal é o 1300 e é a mesma que é declarada hoje na RAIS. Terceira fase dos eventos periódicos para o e-social, tá? Os eventos periódicos, eles são o início dessa terceira fase para faturamento acima de 78 milhões. E aí eu adiantei um pouquinho a explicação, mas basicamente é assim. Dentro do 1210 vão constar todos os pagamentos ocorridos do primeiro ao último dia do mês que vocês estiverem trabalhando. E aí, falando da folha de pagamento, a folha de abril não entra para o e-social, porque vale a terceira fase, que é os periódicos, a partir de maio. Tá? Então, no 1200 não vai a folha de abril, só vai a folha de maio. Porém, se eu paguei a folha de abril no mês de maio, no 1210 vai o líquido dessa folha de abril mais o adiantamento de maio. Então, é como se eu estivesse fazendo sempre a DIRF, tá? No 1200 sempre eu declaro a folha daquela competência e no 1210 eu declaro todos os pagamentos relacionados do dia 1º ao último dia daquele mês, tá? Então, vai entrar o adiantamento, as férias que eu paguei durante aquele mês, mais a folha do mês anterior, porque o líquido foi pago aqui. Esse daqui eu vou até pular, a gente falou um pouquinho no evento, no Responde da 5ª rodada, que foi o evento anterior, que foi o e-social começava a valer a partir de maio, porém só ficou disponível para receber os eventos periódicos no dia 8 de maio. Do dia 1º ao dia 7 não estavam recepcionando remunerações de rescisão.
e todas elas foram enviadas ou devem ter sido enviadas na sequência através do 2299 ou 2399, contendo os valores de pagamento da rescisão. Depois que eu fiz todo o envio, como eu faço para consultar se está no governo realmente? Então, eu vou entrar no site do eSocial, esocial.gov.br, e ali na parte de login, eu vou acessar com o certificado digital e vou poder consultar o que eu já enviei, tanto a parte do empregador, quanto do empregado e do trabalhador sem vínculo. No menu do empregador, eu vou consultar os recibos de todas as tabelas que eu enviei. Quem vai começar conosco agora a partir de julho pode fazer o envio das tabelas e depois, para se certificar, pode fazer a consulta. Essa consulta só olha ambiente de produção, tá bom? Lá no menu do empregado, eu consigo consultar os eventos não periódicos, as admissões e consigo o trabalhador sem vínculo também. É um menu de consulta, portanto, eu não consigo uma listagem de funcionários, eu tenho que ir CPF por CPF, digitando, e ele vai me retornando o número de recibo que consta para aquele CPF. Falando tecnicamente, o eSocial possui esses dois ambientes, que é o de produção restrita e o de produção. O restrito será para utilização em testes e ficará ativo durante toda a jornada do eSocial. O ambiente de produção, este sim é onde se produz efeito jurídico. Então, as empresas que vão iniciar agora em julho precisam tomar cuidado. Se eu estiver enviando dados no ambiente restrito, que é o ambiente de teste, esse ambiente não se comunica com o ambiente de produção, tá? E eu só cumpro a obrigação do eSocial após o envio dos dados no ambiente de produção. Se eu estou tentando fazer o envio para o eSocial e está dando erro no governo, como eu faço para acionar? Eu aciono o próprio eSocial. Tá? Então, eu volto no portal do eSocial, esocial.gov.br. Lá no rodapé, eu tenho um item chamado Contato. Vou clicar ali no Contato, ele me abre qual ambiente eu estou utilizando e tendo problemas. Ambiente de produção ou ambiente de testes, que são os restritos. Seleciono qual dos dois ambientes e aí, na sequência, eu seleciono qual é o evento do eSocial que eu estou com problema. Vai trazer uma listagem de todos os eventos existentes. Na sequência, ele me abre esse outro formulário e eu vou preenchê-lo e identificar na mensagem qual é o problema que eu estou enfrentando naquele momento. Sempre que houver problemas no site do eSocial, nós recomendamos que o cliente acesse o próprio governo, para que eles tenham ciência do que está acontecendo também. Tá? É necessário se identificar, colocando o CNPJ, a razão social e o e-mail. E o retorno das questões que foram feitas por aqui não necessariamente seja sigilosa. O que isso significa? Que eles podem fazer uso da sua pergunta para colocar no ambiente, no material de perguntas e respostas, tá? Que são os FAQs do eSocial. E agora vamos falar um pouquinho das novidades, né? A primeira novidade será com relação ao fundo de garantia. Então, para fundo de garantia, a GRFGTS é que vai substituir a Cefip. Então, a Cefip hoje ela tem fundo de garantia e INSS, tá bom? Para fundo de garantia será recolhido via GRFGTS e tudo que for anterior ao mês de julho, que é quando está prevista a implantação, permanece no Cefip. Se eu tiver que retificar uma Cefip de março, de maio, de junho, faço via Cefip. Se eu tiver que enviar a partir de agora, é pelo eSocial e recolho o fundo de garantia pela GRFGTS. A geração da guia do fundo de garantia, o empregador poderá utilizar tanto o aplicativo online quanto o web service, ou seja, eu posso ir direto no site do governo e verificar a guia lá, ou eu vou poder consultar através de um web service qual é a guia que o governo me calculou. Tá? Para testes e simulações, já está aberto desde maio esse ambiente de teste. A gente recomenda que todos os nossos clientes façam o quanto antes. Lembre-se que a substituição da Cefip está prevista para julho. Então, nós estamos em junho, só tem esse mês para testar, né? Como eu faço para fazer esse acesso? Eu entro no endereço conectividade social restrito.caixa.gov.br.
A partir de julho será disponibilizado o ambiente de produção, que é conectividadesocial.caixa.gov. Tá? Se vocês tentarem entrar no ambiente de produção hoje, ele não está disponível, somente o de teste, que é o conectividade restrito. Arquitetura da GR-FGTS. Então, nós teremos o empregador fazendo o envio dos dados pelo e-social. Ali no e-social, a Caixa faz a aquisição das informações em lote in natura. O que significa essa palavra in natura? Ela não usa todas as validações que o e-social faz, tá? Então, quando você envia a informação hoje para o e-social, no primeiro momento você recebe um número de protocolo. É o primeiro nível de validação do e-social. Depois, com esse protocolo, você volta no e-social e busca o número de recibo. Se você tiver um recibo, é porque deu tudo certo, ele foi aceito. Mas pode ser que eles te devolvam um erro, falando deu problema aqui e precise ajustar. O que está acontecendo? Pelo desenho original, o fundo de garantia faz uso da informação nesse item in natura, ou seja, no primeiro nível de validação do e-social. Pode ser que você tenha um evento do e-social que foi rejeitado, mas que ele foi aceito pela Caixa, porque a Caixa fez uso da informação in natura. Tá? Uma vez que a Caixa utiliza essa informação no primeiro nível de validação, ela coloca numa fila de processamento e vai para o FUG. Vai armazenar esses eventos, vai olhar quais são os eventos de interesse do fundo de garantia e começa a fazer as críticas também. Tá? Fica disponível consulta, o serviço web service, e a Caixa começa a fazer as suas consultas internas. De 45 eventos, a Caixa faz uso apenas de 21 eventos que possuem interesse para a arrecadação do fundo de garantia. Tá? Se vocês olharem, a gente não tem o 2250, o 2260, que é a aquisição e comercialização da produção rural, porque não implica ali nenhum recolhimento do fundo de garantia. Trabalhador sem vínculo também não consta aqui, porque se ele não tem vínculo, não tem fundo de garantia. Então, existe uma lista de eventos que a Caixa só começa a trabalhar em cima deles. Os demais ela despreza. Arquitetura técnica. Recepção dos eventos. Vou buscar nos eventos de tabela referências do que são enviadas pela Caixa. Cadastro, vínculos estão nos eventos 2200, alteração de contrato, alteração de cadastro, afastamentos, toda essa movimentação eu busco daqui. E informação para o recolhimento do fundo de garantia, busco do 1200 e busco do 1299 para fazer o quê? Para gerar a guia automaticamente. Se eu mandei todos os 1200, ou seja, a folha, depois mandei o 1299, que é o arquivo de fechamento da folha, automaticamente a Caixa me disponibiliza a GR-FGTS. Mandei fechamento, significa que concluí. Mandei o 1299, significa que eu rescindi alguém. Então, disponibiliza a GR-FGTS rescisória. Tipos da GR-FGTS. Nós teremos a GR-FGTS padrão, tá? Que é o que a Caixa já disponibiliza, recolhimento mensal para centralização. Eu terei uma guia única por trabalhador. Imaginem que a empresa não recolheu o fundo de garantia nos últimos 2 meses e vai rescindir alguém. Então, eu consigo, a partir desse momento, mandar uma guia só deste trabalhador, contendo a movimentação de fundo de garantia de diversas competências. E faço o pagamento só dele, não preciso quitar todo mundo. A guia personalizada, tá? Vai ser específica para cada contribuinte. É o empregador que vai definir qual o nível de envio, qual o nível de agrupamento desta guia. E a guia rescisória é por onde eu faço o recolhimento rescisório do fundo de garantia. A partir deste momento, nós teremos um único tipo de guia para recolhimento mensal ou rescisório. Tá? Então, mensalmente, eu terei uma GR-FGTS mensal, contendo recolhimento de fundo de garantia de todos os funcionários. E cada rescisão será emitida uma GR-FGTS rescisória, contendo os dados de fundo de garantia para a liberação da rescisão. Aqui são exemplos da guia de arrecadação da GR-FGTS.
A primeira contendo movimentação do funcionário, a segunda, que está menorzinha, é o complemento da GRFGTS, me trazendo quais são as remunerações e quais são os valores apurados, tanto de valores mensal quanto de 13º ou dissídio, valor de depósito de cada um deles. Notem que eu trabalho a partir deste momento com uma guia contendo código de barras para pagamento em banco. Ambiente restrito da GRFGTS. A gente precisa novamente afirmar que vocês necessitam fazer testes, tá? E neste ambiente, a empresa vai consultar as informações de cadastro, informação dos seus trabalhadores, consultar e gerar a guia do FGTS. Pode verificar também os totalizadores, então os eventos 5003, 5013, que eu falei que serão novos, eles já constam na totalização aqui da GRFGTS. E todas as funções apresentam níveis de pesquisa diferenciada. As informações constantes no FGTS são provenientes do tratamento do e-social. Qual é o detalhe muito importante? Se eu for acessar o ambiente de teste da Caixa, que é o conectividade restrito, ele busca dados do e-social restrito. Ambiente de produção do e-social só se comunica com o ambiente de produção da Caixa. Ambiente de teste da Caixa busca dados do ambiente de testes do e-social. Então, se eu quero olhar e começar a fazer os testes, porque eu devo, quanto antes, fazer os testes do fundo de garantia, eu tenho que fazer o envio do e-social no ambiente restrito. Ambiente de produção não vai aparecer nada no ambiente de teste da Caixa. Uma coisa de extrema importância, tá? O certificado que se usa no e-social não será válido aqui para a GRFGTS. Então, eu preciso entrar no site do Conectividade, vou identificar quem é esse empregador, e ali ele vai ter uma lista de quais são os serviços que eu quero outorgar, tá? Nessa lista, eu marco todos os que estão identificados para e-social e clico no termo de aceite da outorga. Se eu não fizer esse passo, mesmo que eu faça o envio pelo e-social restrito, não vai aparecer nada no ambiente restrito da Caixa, tá? Esse passo da outorga e certificado, ele é de extrema importância. Sem esse passo a passo, vocês não conseguem consultar nada no ambiente de teste da Caixa, tá? É obrigatório entrar no Conectividade e fazer a outorga dos poderes dos eventos do e-social. Aqui um desenho e uma informação que é de suma importância. Como eu comentei com vocês, a Caixa vai fazer uso da informação in natura, tá? Então, eu vou enviar um XML para o repositório nacional do e-social e ali eu tenho as críticas de primeiro nível. Recebo do e-social um número de protocolo. Nesse momento, a Caixa já fez uso daquela informação, tá? Na sequência, o ambiente da Caixa vai guardar os dados recebidos pelo e-social e na base do CIFUG vai fazer o nível de críticas do segundo nível para a Caixa. Qual é o problema que nós teremos aqui? Hoje, o e-social faz as validações efetivamente no segundo nível. O primeiro nível simplesmente critica se está na estrutura de XML XSD recomendado. Estrutura de nível é esse nível, essa primeira validação. Criticidade de conteúdo toda está no segundo nível de validação. Qual é o grande problema? Nós poderemos ter eventos aceitos pelo e-social, rejeitados pela Caixa. Eventos rejeitados pelo e-social e aceito pela Caixa. Então, nós teremos aqui dois ambientes distintos para trabalhar. Eu não vou me observar, não vou me atentar apenas ao e-social. Eu tenho que olhar que mesmo que ele tenha sido rejeitado no e-social, ele pode ter sido aceito na Caixa. Então, se eu mandei a folha de um funcionário com valor de remuneração errada e o e-social passou no primeiro nível, a Caixa já calculou o fundo de garantia errado. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se depois eu enviei uma retificação daquele 1200 e o e-social rejeitou, a Caixa já tinha aceito. Então, eu tenho que entrar no ambiente da Caixa e fazer uma operacional lá também, tá? É um outro nível de validação, é uma complexidade muito grande e a gente precisa que os clientes comecem a fazer os testes no ambiente restrito da Caixa o quanto
quanto antes. Está previsto a substituição da Cefip para julho. Tá? Quando a gente fala substituição da Cefip, é competência julho, que eu recolho no dia 7 de agosto. Tá? A partir desse momento, 7 de agosto, eu já não terei mais Cefip mensal. Qual é o problema? Qualquer rescisão ocorrida nos primeiros dias de julho, eu já não terei mais a GRRF, já passo o recolhimento para a GRFGTS. Tá? Então, é de suma importância que nesse mês de junho, se façam todos os testes necessários, se entrem na parte de outorga, se façam a verificação do que nós temos de certificado. Junto com os grupos de governo, a gente tem pedido o adiamento da substituição da Cefip, por conta desses problemas que nós estamos entendendo estruturais dentro do Cifug para fundo de garantia. O que a gente está solicitando ao governo? Que se faça uso da informação do e-social no segundo nível de crítica, onde eu já não tenho mais problemas de ter eventos rejeitados ou aceitos, né? E aí eu teria a mesma informação dos dois lados, da Caixa e do e-social. Isso está na mesa de negociação e ainda não temos uma resposta oficial. Oficial, o que está publicado é que a partir de julho substitui Cefip. E aí isso daqui tudo valeria a partir deste momento. Prazos para GRFGTS. Se mantém inalterados os prazos do fundo de garantia, tá bom? Então, eu passo a ter um único tipo de guia, tanto GRFGTS mensal quanto GRFGTS rescisória. A mensal continua vencendo no dia 7 do mês seguinte, tá? E aí, a gente precisa alertar que se eu estiver esperando para mandar o e-social todos no dia 7 e o prazo de recolhimento do fundo de garantia é também no dia 7, é muito provável que se tenha um problema aí de tempo curto, tá? Então, se eu pago a folha no 5º dia útil, eu já devo ter fechado a minha folha por volta do dia 26, 27. Nesse momento, eu já começo a enviar o e-social, tá? Para que eu consiga emitir a minha guia em tempo hábil. Quando eu mandar o evento do desligamento, que é o 2299, automaticamente eu vou ter uma guia de GRFGTS rescisória. Prazo de recolhimento, depois do desligamento, 10 dias. Se mantém inalterado também. Não mudou nada dos prazos, permanecem os mesmos. Mudou a forma de envio, que será pelo e-social, e a forma de trabalho, que deixa de ser Cefip, passa a ser GRFGTS. E para que a gente consiga substituir a Cefip, não tem só fundo de garantia, nós temos também previdência lá dentro, né? A previdência não é da Caixa, ela é administrada pela Receita Federal e o desenho é diferente também. Imagine que eu vou enviar pelo e-social as tabelas. Então, empresas que vão entrar abaixo de 78 milhões, já prestem atenção nessas classificações de tabela, tá bom? Vou mandar o S1000, 1005, falei quem são as minhas filiais. Do S1000, o e-social vai pegar a classificação tributária e o indicador se é uma construtora ou uma cooperativa. Do S1005, ele vai buscar os dados do FAP, RAT e RAT ajustado. Continuo fazendo o evento do e-social e agora mandei a tabela de rúbricas. Mando também as lotações tributárias. A partir deste momento, das rúbricas, o e-social busca as incidências, o que entra para INSS, para fundo de garantia. Nesse caso, a gente vai falar só de previdência. Busca também se eu tenho alguma suspensão de incidência pela qual ele não tenha que fazer o cálculo. Na tabela de rúbrica, ele busca o FPAS e os códigos de terceiro. Busca também tomador de serviço e operador portuário. Tá? Cada informação que eu mando vai pegando um determinado item. Quando eu enviar a tabela 1070, para a parte previdência, ele vai fazer o uso da informação do que eu não tenho de recolhimento, ou seja, da suspensão. Lá nos meus processos, eu falei que eu não recolho previdência porque eu tenho processo número tal. Então, ele vai fazer uso dessa informação do 1070. Na 1080, que são tabelas portuárias, eu busco também informação de FAP, RAT, RAT ajustado e operador portuário. Envio a folha de pagamento através do 1200, tá? Para Previdência e Fundo de Garantia, o que importa é o 1200, tá bom? O 1210 é para imposto de renda. Mandei no 1200 o que é importante saber nesse evento.
é um único evento por mês para cada CPF. Se eu tenho um múltiplo vínculo, eu tenho que obrigatoriamente unificar essas informações naquele evento 1200. No 2299, eu mando os dados rescisórios, que também incidem em previdência. E no 2399, é o término de um trabalhador sem vínculo, que também existe arrecadação previdenciária. Tá? Então, informações de agentes nocivos, atividade concomitante, processo judicial, remuneração de período atual e anterior, todos eu busco dessa informação. Através das tabelas 1250, 60, 70 e 80, eu vou ter dados de aquisição e comercialização da produção rural, que eu também tenho arrecadação previdenciária sobre eles. Através do 1280, eu tenho informações complementares dos periódicos. Aqui eu tenho um indicativo de desoneração, não é o valor da desoneração, a desoneração está lá no REINF, porque quando desonero eu não faço mais sobre a folha, e sim sobre o faturamento. Por isso, REINF. Mandei todas essas informações, o E-Social começa a me fazer uma devolutiva, que são os eventos 5.000. Totaliza para mim INSS por funcionário e por empresa. Dentro desses 5.000, eu tenho um evento de retorno totalizando a base por trabalhador, por contribuição, calcula a contribuição descontada. Então, nesse evento, ele me devolve qual foi o valor que eu disse que eu descontei do INSS e qual foi o valor que o E-Social apurou que eu deveria ter descontado. Se houver uma divergência, eu preciso verificar, porque a guia de recolhimento da Previdência é feita sobre o que o E-Social calculou, não sobre o que eu informei que descontei, tá? Por isso, é necessário todas as amarrações de tabelas de uma forma correta. Se eu falar para o E-Social que eu descontei 300 do funcionário referente ao INSS e no evento 5.001 ele me devolver que eu deveria ter descontado 350, quando ele for gerar a guia da Previdência, ele vai considerar 350. Tá? E eu não tenho como editar isso. Eu preciso corrigir na origem. Evento 5.011 é a totalização por empresa, um é analítico, o outro é sintético. Os dois eventos são me devolvidos após o envio do fechamento do 1299, tá? Ou do 1295 para evento de contingência, tá? Se eu quiser saber as totalizações do que eu enviei de folha até o momento, eu posso mandar o 1295 e ele me devolve em contingência retorno dos fechamentos da família 5.000 para que eu possa olhar. A partir desse momento, ele disponibiliza o crédito previdenciário para a DCTF Web. Tá? Em 3 ocasiões, ele não efetua o cálculo, ele acata o que eu mandar para o governo como desconto do funcionário. Quais são essas condições? Se eu tiver informação de período anterior no 1200, se eu tiver informação de processo judicial do trabalhador, ou se eu tiver informação de processo da rúbrica, nesses 3 casos, o E-Social acata como válido o que eu informei que descontei, e ele não efetua o cálculo da Previdência. E aí, falando um pouquinho da DCTF Web, ela vai buscar dados do E-Social e do REINF, ela é que vai substituir de fato a CEFIP na parte previdenciária. A CEFIP é composta pelas 2 partes, um braço Previdência e outro braço INSS. Um braço Fundo de Garantia e um braço INSS. O braço da Previdência do INSS fica na DCTF Web. O braço do Fundo de Garantia fica na GRFGTS. Tá? Para substituir CEFIP, essas 2 novas obrigações entram em conjunto. Então, o prazo de entrada da DCTF Web é julho também. Tá? A DCTF Web busca os dados do E-Social, relação de trabalho pessoa física, do REINF, dados da pessoa jurídicas e notas, da Perdcomp e tudo que for parcelamento e compensações. Sequência lógica que é utilizada pela DCTF Web. Busquei dados do E-Social, dados da REINF, as 2 obrigações fazem uma consolidação e comunicam com a DCTF Web. Você, contribuinte, não envia nada direto para a DCTF Web, você envia para o E-Social e para o REINF. A DCTF Web vai me emitir guias para pagamento da Previdência, do IR e do PCC.
As guias do IR e do PCC não estão disponíveis agora, tá? Então, nesse primeiro momento, DCTF Web vai emitir guia apenas da Previdência. Aqui é uma tela de exemplo de acesso à DCTF Web para a emissão da DARF. Não existe mais GPS a partir de julho, tá? Recolho Previdência através de uma DARF gerada pela DCTF Web. Eu tenho o botãozinho de emitir a DARF. Ali eu já venho com os valores previdenciários calculados, parte de segurado, parte patronal, parte de terceiros, tudo calculado, tá? Eu só tenho a opção de vincular e o botãozinho que permite editar valor é para empresas que não têm caixa para pagar a previdência completa. Então, imaginem que cheguei na DCTF Web, ele me apurou que eu devo, então eu já tenho uma confissão de dívida, devo 15 mil reais. A empresa não tem caixa para pagar 15 mil, vai pagar 14.500. Então, ela vai editar esse botãozinho e vai alterar o valor que ela está pagando, para gerar uma DARF com valor menor. A diferença que ficou entre os 14 mil pagos e os 15 mil apurados vão correndo juros e multa. Tá? E cada vez que eu tentar emitir, ele já vai automaticamente incluir juros e multa na minha guia. Aqui é um exemplo do recibo de entrega. Nesse recibo já vai constar a contribuição patronal, a contribuição do segurado e a contribuição de terceiros. Consta também o IR apurado e a emissão da guia será feita por DARF. Resumindo, a DCTF Web em si substituirá a GFIP na parte previdenciária. Ela tem a vinculação direta com a sua escrituração, integra com os sistemas da Receita. Você, contribuinte, não envia nada para a DCTF Web, você envia para o E-Social e Reinf, e esses dois se comunicam com a DCTF Web. Apresenta débitos apurados por código de receita, os débitos não são editáveis, é aquilo que eu comentei. Se chegou na DCTF Web e o valor estava incorreto, não tem como eu corrigir, eu tenho que voltar na origem, seja social ou Reinf, e começar a correção por lá. Apropria os créditos informados das escriturações, créditos da Decomp, parcelamento, suspensão, estão vindo todos pelo Perdcomp, e a DARF será numerada com código de barras. Tá? A partir de maio de 2018, ou seja, mês passado, quando você fizesse o fechamento do E-Social e do Reinf no ambiente restrito, a apuração também está disponível na DCTF Web. Mesma coisa que eu falei para fundo de garantia, vou reafirmar para a Previdência. Tá? Ambiente restrito do E-Social, ambiente de teste do E-Social, se comunica com o ambiente restrito da DCTF Web. Ambiente de produção do E-Social só se comunica com o ambiente de produção da DCTF Web, que ainda não está disponível. Tá? Vocês têm também, da mesma forma, um mês para testar a DCTF Web. Qualquer erro que você encontre no DCTF Web, você tem que utilizar o portal do E-Social no item Fale Conosco, se for problemas advindos da parte de folha, ou, da mesma forma, o Fale Conosco do Reinf, se for dados relativos à previdência de pessoa jurídica. Tá? Naquele lugar, você vai fazer a mensageria da mesma forma. O manual da DCTF está disponível, manual oficial, no site oficial da Receita. Aqui está o link também para vocês baixarem. Prazo da DCTF Web também não se altera, tá bom? Eu tenho até o dia 15 do mês seguinte para fazer essa parte de recolhimento. DCTF mensal, eu tenho prazo de entregue até o dia 15. DCTF do 13º até o dia 20 e DCTF desportivo até o dia imediatamente seguinte. A DCTF do espetáculo desportivo ela é diária, porque após a finalização de um evento desportivo, eu tenho que enviar os dados previdenciários no dia seguinte. Uma coisa muito importante que é diferente, tá? O ambiente restrito da DCTF Web vai ser descontinuado. Então, ele foi liberado no dia 5 de maio e vai ficar disponível até o dia 20 de junho. A partir do dia 23 de julho, é só o ambiente de produção. O ambiente de teste do E-Social permanece.
tá? O que vai ficar fora do ar e será disponibilizado é o ambiente de teste da DCTF Web. A Receita Federal não vai manter os dois ambientes ativos. Então, exclusivamente o mês de junho é o prazo que vocês têm para fazer teste da Previdência. O que mudou na prática? Na Receita Federal, antes do E-Social, a gente emitia GFIP e DIRF. A partir dessa virada, eu mando o E-Social folha, mando o REINF a parte das pessoas jurídicas. As duas obrigações integram DCTF Web. Parcelamentos e compensações previdenciários obrigatoriamente são tratados pela Perdcomp. Não adianta mais a empresa ir lá e falar que ela tem tanto para deduzir da guia. Ela tem que estar com isso declarado no Perdcomp, senão não deduz. E aí, a DCTF Web, ambiente da Receita, vai emitir uma DARF com um código de barra numerado, tá? O que muda no fundo de garantia? Vou enviar os dados pelo E-Social, o site da Caixa, o ambiente da Caixa, que é o Cifug, vai fazer as validações. Eu posso ter eventos rejeitados no E-Social e aceito na Caixa, isso é um problema muito grave, eu preciso ficar atento. E depois que eu enviar tudo, eu preciso entrar no site do FGTS e baixar a guia. A guia vem em PDF, portanto, também não é editável, tá? É um PDF apurado e baixado pelo site do Fundo de Garantia e devolve um arquivo RE com a relação dos funcionários. Falando um pouquinho de E-Social na TOTUS, nós temos o nosso portal, site do E-Social, onde nós temos informações relativas ao E-Social e as páginas centralizadoras das linhas de produto. Página centralizadora da linha de produto tem tudo que o cliente precisa fazer para aquela entrega. Pulei vou voltar. Repositório oficial da TOTUS é o TDN. Cuidado porque às vezes na internet tem muita documentação que não é oficial TOTUS, tá? Nós liberamos tudo quanto é documentação apenas no TDN. Na Space da consultoria de segmentos, nós temos um FAQ de perguntas e respostas do E-Social que está amplo, com bastante informação que podem ajudar. YouTube. Façam a busca de E-Social mais TOTUS. Tem bastante vídeo que nós já falamos, informativos, de todos os itens que nós trabalhamos aqui. No portal do cliente, nós temos o chatbot, que pode ajudar com relação àquela entrega, ele vai fazendo um autoatendimento, e inscrições para os eventos Responde, assim como esse, ficam sempre disponíveis no portal do cliente, tá? Usem a busca pela palavra Responde, desmarquem a opção de TDN e YouTube, façam a busca somente na base de conhecimento, e todo mês fica disponível a agenda para inscrição. A TOTUS oferta para os seus clientes ainda serviço de implantação, se necessário, treinamento tanto aqui quanto na base do cliente. Nós temos os softwares de gestões para RH que apoiam na entrega do E-Social. Existe a TOTUS Consulting, que faz a consultoria de negócio, faz análise se o cliente desejar contratar. E a automação fiscal é o TAF, utilizado obrigatoriamente para a entrega do E-Social, REINF e todas as próximas novas obrigações fiscais que estão por vir ainda. Material deste webinar, esse PPT que eu já mostrei com todos os hiperlinks, já está disponível no TDN, tá? Acessem o TDN, entrem na Space da consultoria de segmento, tem uma aba chamada Material Utilizados em Eventos, e ali tem TOTUS Responde E-Social 2018. Tá? Esse material já está disponível. Nós estamos gravando o vídeo. Depois que o produto terminar de apresentar, depois de 15 dias úteis, vai ser disponibilizado neste mesmo caminho o vídeo deste evento. E só para relembrar, se alguém entrou conosco no meio do caminho, os próximos eventos webinars da TOTUS, que são gratuitos, para falar de social, voltaremos aqui no dia 5/7. Teremos no dia 13, hoje à tarde, um evento webinar sobre ECF. Depois nós temos no dia 20/6 um evento sobre a nota fiscal eletrônica, também é importante atualização de sistema. E por fim, finalizando os eventos de junho, teremos um webinar sobre o REINF. Como eu comentei no início,
coloquem as dúvidas na parte de perguntas, nós temos uma equipe que está ajudando nas respostas. Agora eu vou olhar o que ficou de conceito para trás e vou respondê-los. Enquanto isso, o nosso pessoal da linha de produto DataSul vai fazer a apresentação para vocês. Peço que aguardem só um instantinho, nós vamos fazer a troca dos apresentadores. Elisângela? Oi? Só me explica depois como é que eu faço aquele esqueminha de só mostrar o meu slide, sabe? Isso. Que eu não lembro. Agora eu já coloquei, já está aparecendo você como apresentador. Vai aparecer uma telinha aí perguntando se você quer compartilhar a tela ou uma setinha. Ali no item de compartilhar. Isso, é só clicar na setinha e compartilhar se você quer só o PPT, só a sua tela. Isso mesmo. Já está disponível. Ó, agora já apareceu o seu PPT. Todo mundo já está vendo? Agora já estamos vendo. Em modo apresentação, todo mundo já está vendo, já te escutamos também. Ok, então. Vou fechar aqui. Boa sorte, Maria Isabel. Bom dia. Obrigada. Bom dia, meu nome é Maria Isabel. Hoje nós vamos falar sobre os eventos exclusivos na folha do HCM. O objetivo deste webinar é demonstrar as parametrizações dos eventos exclusivos e sua utilização na terceira fase. A agenda de hoje é eventos exclusivos, cenários de utilização, os periódicos, visualizando eles dentro do TAF, e a tela de diagnóstico do TAF. Eventos exclusivos, FP0026. Então, a definição de eventos exclusivos, que nós já havíamos passado no webinar anterior, quando um evento, rúbrica, tramita em mais de um cálculo no produto, é necessário, só um minuto, é necessário efetuar um depara desses eventos, para que eles sejam descarregados em um evento exclusivo para o e-social. No cadastro dos eventos exclusivos, é possível definir se o mesmo será enviado ao governo e com quais incidências. Outro cenário em que a utilização de um evento exclusivo é necessário é quando um mesmo evento passa em mais de um tipo de cálculo, porém, para cada tipo de cálculo, ele deverá ser declarado para o governo em uma natureza distinta. Exemplo, os eventos de horas normais, 001 e 003, que são utilizados para os pagamentos de horas tanto na folha normal como em rescisão. Porém, para a folha normal, sua natureza é 1000 e para a folha de rescisão, sua natureza é 6000. Material de apoio. Para auxílio, foi disponibilizado no TDN alguns cenários exemplificando a parametrização. Estes cenários, eles aumentaram, eram 11 cenários, estamos em 15. Peço que vocês consultem os mesmos para se basear nas suas parametrizações, tanto de incidências quanto de natureza dos eventos. Exemplo de um dos cenários. Localize o evento exclusivo na coluna de rúbrica para ver as parametrizações a serem realizadas no FP0026. Cenários de utilização. Eventos 001 e 003 em folhas distintas. Para que os eventos de pagamentos de horas normais que tramitam em rescisão sejam enviados ao governo com a natureza 6000, cria-se um evento exclusivo no FP0026 para cada evento analítico, com as mesmas incidências que os eventos originais possuem no FP0020, relacionando este evento exclusivo à natureza 6000. Após isto, relaciona-se este evento exclusivo aos eventos de horas normais no 0026 para o tipo de folha rescisão, assim quando do cálculo da rescisão para o envio do 2299 será considerado o evento exclusivo. Então, nós fizemos um exemplo aqui do evento 001. O evento 001 tem todas as incidências cadastradas, porém ele vai na natureza 1000, que é a natureza de salário, para a folha normal. Entretanto, para a rescisão, este mesmo evento 001 deverá ser demonstrado como saldo de salário na rescisão contratual, natureza 6000. Desta forma, cria-se um evento exclusivo no FP0026 com as mesmas incidências do evento 001 e se relaciona lá na pasta de eventos exclusivos do 001 para a rescisão, que ele vai passar como 1001. Desta forma, gerará a natureza correta 6000 quando do envio do 2299.
Aqui nós temos um exemplo de um XML, já com o evento exclusivo 1001, que será enviado ao governo no 2299. Próximo cenário. Férias mais folha paga no mês. Funcionário com 15 dias de férias e folha paga dentro do mês. Como os eventos de pagamento de férias passam na folha normal, pagando e descontando para contabilizar, é necessário que sejam criados eventos exclusivos de férias sem incidência para imposto de renda, para que a base de cálculo do funcionário não fique dobrada. Então, nós temos o evento 221, que tributa para todas as incidências. Para que ele não fique dobrado quando passar pelo S1210, nós criamos eventos exclusivos, aqui neste caso 1221, sem a tributação do imposto de renda. Este evento é relacionado ao tipo de folha, lá no relacionamento dos eventos exclusivos, junto ao evento 221. Assim, quando da geração do XML 1200, serão enviados os eventos exclusivos que foram relacionados aos eventos originais de pagamento e que não têm incidência para IR, uma vez que os eventos originais de pagamento das férias que têm incidência para IR serão enviados no 1210. Exemplos dos dois XMLs. XMLs do S1200, evento de remuneração, onde eu estou considerando os eventos exclusivos sem incidência, e eventos de pagamento, S1210, onde está tramitando o pagamento das férias com incidência. Férias mais férias complementares mais folha paga no mês. Novo cenário. Funcionário com 15 dias de férias em folha de paga dentro do mês e alteração salarial dentro do mês também. Por padrão, no HCM eram calculadas diferenças de férias dentro do mesmo evento 221. Agora é necessário que se cadastrem novos eventos para o pagamento das complementares, devido à incidência do imposto de renda. Assim, é criado um novo evento, que pode ser uma cópia do evento 221, chamado Férias Normais Complementares, e os demais eventos também, adicionais, 1/3, e relaciona-se o mesmo aos índices dentro do FR 0020. É necessário criar os eventos distintos para pagamento de complemento de férias, uma vez que o complemento de férias é pago em folha normal e deverá tributar normalmente o imposto de renda. Poderá ser realizada uma cópia dos eventos originais de pagamento de férias, apenas alterando a descrição. Os novos eventos deverão ser relacionados aos índices de função específica de férias no FR 0020. Assim, quando da geração do XML do 1200, serão enviados os eventos exclusivos que foram relacionados aos eventos originais e que não têm incidência para IR, mais os eventos de pagamentos da complementar de férias que possuem incidência para imposto de renda e que irão compor devidamente a base do imposto de renda. Então, exemplo aqui de um XML, onde está passando os eventos exclusivos de férias que tem tributação para imposto, que não tem tributação para imposto de renda, mais os eventos de diferença que foram pagas dentro da folha. Novo cenário: adiantamento normal em estabelecimento sem e com tributação de imposto de renda. Essa liberação de cenários, ela ocorreu no pacote que foi liberado em 6 de junho. Peço que todos, por favor, atualizem o seu HCM com este pacote. Para empresas que possuem cálculo de adiantamento em estabelecimentos distintos, cujo um deles, o evento de adiantamento, tribute imposto de renda, paga a folha normal fora do mês de competência, e o outro não, paga a folha normal dentro do mês de competência, deverá ser criado um evento exclusivo para o cálculo que não tributa imposto de renda. Isto é necessário porque o evento de adiantamento, evento ligado ao índice de função específica 22, tem incidência para imposto de renda. E se este evento for enviado no 1200 do cálculo do estabelecimento paga dentro do mês, o governo entenderá que ele tributou IR no cálculo e formará uma base errada de imposto de renda. Então, para explicar um pouquinho melhor esse cenário, eu coloquei aqui o print do evento de adiantamento utilizado padrão no sistema 401. Este evento, por default, ele tem incidência para imposto de renda. Entretanto, ele pode ou não ser tributável. Se a empresa paga fora do mês, quando do cálculo do adiantamento, ele terá tributação.
Se a empresa paga, o estabelecimento paga dentro do mês, mesmo ele tendo incidência, este cálculo não terá tributação. O evento exclusivo criado no FP 0026, que será utilizado para compor o XML do estabelecimento que paga dentro do mês, não terá incidência para IR. Este evento exclusivo será relacionado no FP 0028 ao evento 401 na opção não tributável IR, conforme o exemplo. Então, eu vou criar um evento exclusivo, relacionando ele ao evento 401 para não tributável IR, para a folha de adiantamento normal. Para os casos de adiantamento normal, através da habilitação de cálculo, o sistema irá identificar se o estabelecimento calcula ou não IR sobre o adiantamento, e assim saberá qual evento deverá constar no XML. Então, o sistema vai verificar a habilitação de cálculo. Se o campo de cálculo IR sobre adiantamento não estiver marcado, ele saberá qual evento que ele deve utilizar, neste caso, o evento exclusivo, que não tem tributação para o imposto de renda. Exemplo de como ficará o XML do S1200 de estabelecimento que não tributa IR no cálculo de adiantamento. Constará no XML o evento exclusivo 1401, que não tem incidência para IR, mesmo no cálculo de adiantamento tendo passado o evento 401, que tributa para imposto de renda. Exemplo de como ficará o XML do S1200 de estabelecimento que tributa imposto de renda. Neste caso, o sistema considerou o evento 401, uma vez que na habilitação de cálculo está marcado que calcula imposto de renda no cálculo de adiantamento. Periódicos. Visualizando os registros dentro do TAF. Agora nós vamos falar um pouco sobre como visualizar os periódicos dentro do TAF. Os registros de folha de pagamento 1200 podem ser consultados dentro do TAF em atualizações, eventos e social, periódicos, folha de pagamento. Na subpasta demonstrativo de valores serão demonstradas todas as folhas daquela competência. Ao selecionar a folha, o TAF demonstrará as verbas que compõem a mesma no quadro Itens de remuneração do trabalhador. Se você trocar o tipo de folha, ele vai demonstrar as verbas de cada tipo de folha, tá? Os registros de folha de pagamento S1210 podem ser consultados dentro do TAF em atualizações, eventos e social, periódicos, pagamento do rendimento do trabalhador. Conforme a alternada folha selecionada no quadro Informações do pagamento efetuado, o TAF demonstrará as bases e recolhimentos IR de pensão daquela folha nos quadros Detalhamento dos eventos S00, retenções de pagamento total e pensão alimentícia. Então, nesta tela, você poderá ver as beneficiárias ou beneficiários de pensão e os dados deles, tais como CPF e data de nascimento. Caso o trabalhador tenha tido pagamento de férias na competência, esta será demonstrada em subpasta separada, conforme print de exemplo. Então, há uma pasta ali, pagamento efetuados relativos às férias. Diagnóstico TAF. Com o intuito de facilitar para os clientes verificarem qual versão do TAF está a sua base, foi criada a tela de diagnóstico. Ela determina o ambiente e se o sistema está devidamente atualizado para um correto funcionamento. Para auxílio, foi disponibilizado no DDN uma base de conhecimento que explica cada campo que compõe a tela de diagnóstico. A mesma poderá ser encontrada em configurações, atualizações, configurações TAF, diagnóstico. Os clientes que sempre que abrir um ticket, obrigada e até o próximo webinar. Uma informação muito importante, aproveitando que as meninas já terminaram a apresentação da DataSul, eu esqueci de comentar com vocês. Agora, no dia 21/6, será feita uma audiência pública lá em Brasília. Ela será realizada na Câmara e o Comitê Gestor do E-Social está abrindo um caminho para que todas as empresas se pronunciem a respeito do projeto E-Social. Este é uma oportunidade muito importante que a gente
acredita que os clientes devem aproveitá-lo. Quem tiver condições será agora, dia 21 de junho, quinta-feira, às 10 horas, lá em Brasília, no plenário 13 da Câmara. Tá? Tem que chegar com 1h30 de antecedência, porque tem que fazer um credenciamento, tem que passar pela uma revista para entrar na parte da Câmara. Os setores produtivos das empresas, os gestores que puderem, por favor, participem. São oportunidades raras que o governo abre. É a primeira que eles abrem para falar de social com o mercado de uma forma geral. Vão estar lá, além do deputado que convocou a audiência pública, todos os entes do comitê gestor. Então, esta é a oportunidade que as empresas têm para falar direto com o governo, referente ao projeto e-social. Passem aos gestores das empresas de vocês, é importante, quem tiver condições, clientes nossos que residirem e estiverem em Brasília, se possível, coloquem na agenda de vocês para que estejam presentes. É uma oportunidade quase única que nós estamos tendo agora para falar das dificuldades do projeto, para falar dos próximos passos. Acho muito importante que a gente acabe divulgando e faça uso dessa oportunidade que o governo está nos apresentando. Eu concluí a apresentação da parte conceitual e as meninas já concluíram a parte de produto. O material está disponível no TDN, tá? E com todos os links que eu passei, por favor, utilizem os ambientes de testes da DCTF Web e da GRFGTS. Da DCTF Web ele está mais redondinho, nos testes que nós fizemos nós já conseguimos êxitos. Nos preocupa muito os testes da GRFGTS, porque mesmo conseguindo acesso, a gente não conseguiu ver as guias do fundo de garantia até hoje. Então, por gentileza, eu preciso que todos entrem o quanto antes. Substituição está prevista para julho. Então, o recolhimento do fundo de garantia realizado no dia 7/8 já será por essa nova metodologia. Qualquer rescisão realizada a partir do dia 1º/7 já se recolhe fundo de garantia por este novo guia da GRFGTS. Previdência da mesma forma, substitui em julho, então a previdência recolhida no dia 20/8 já entra pela DCTF Web. O ambiente de teste da Receita Federal vai ficar no ar até dia 20 de julho. Tá? Então, depois eles tiram do ar e aí não temos mais oportunidade de testar, somente ambiente de produção. Façam uso desses 2 ambientes de teste o quanto antes. Quem não tem dúvidas, agradecemos a participação. Os demais nós vamos ficar pelo chat, vamos respondendo as perguntas agora. Vai ficar mudo o microfone, a gente vai respondendo pelo chat e vez ou outra a gente volta, abre o microfone e vamos falando sobre as perguntas recorrentes, tá bom? Pessoal, deixei no TDN, por enquanto o material que está disponível do TDN é o da primeira parte, que é o que eu mostrei, que tem todos os links para vocês fazerem uso. Então, basta entrar no TDN, na Space da consultoria de segmentos. Aqui nós temos material utilizados em eventos, ano de 2018, TOTS Responde 2018. Tá? Então, esse daqui é o material que eu utilizei agora com vocês, ele já está disponível com todos os links. Depois eu vou pegar o PPT que foi utilizado aqui com a linha DataSul e nós vamos subir aqui embaixo no material de junho também. A gravação fica disponível somente após 15 dias. Então, o evento de maio, dos eventos anteriores, estão disponíveis se vocês quiserem olhar, mas o evento de junho ainda está gravando. Tá? O que está disponível por enquanto é só o PPT, que possui todos os links que a gente comentou aqui. Vou lembrar um pouquinho sobre DCTF Web e GRFGTS, tá? As 2 obrigações passam a valer a partir de julho. Então, fundo de garantia recolhido no dia 7/8 e previdência recolhido no dia 20/8. As 2 obrigações, ambiente de teste, buscam dados do e-social ambiente de teste. Então, eu tenho que enviar pelo ambiente restrito do e-social para poder fazer os testes de DCTF Web e de GRFGTS. Para fundo de garantia especificamente, eu tenho que entrar no conectividade e liberar a outorga para o e-social, porque senão, mesmo que eu envie os dados no e-social restrito, não vou conseguir verificar no ambiente de conectividade restrito. Pessoal, apenas para esclarecer,
temos tido muitas dúvidas em relação à criação de novas rúbricas ou alteração de rúbricas já existentes e sobre a data de validade. Se você já encerrou a tua folha de maio e está criando uma nova rúbrica dentro do mês de junho, esta será enviada com data de início de validade junho. Não poderá ser utilizada na movimentação de maio. Se você quer utilizar alguma rúbrica ou alterar alguma rúbrica, a tua folha tem que estar em aberto, tá? Essas novas criações serão geradas com a data da competência da tua folha atualmente, ok?